Olá, você está ouvindo mais um SeniorCast, o podcast da geração sênior. Para quem está iniciando, quais as atividades mais indicadas que você acha e as menos indicadas? Olha, existe um ponto principal que eu falo que é a base de qualquer treinamento, principalmente nessa faixa etária, que é o fortalecimento muscular. Então, as pessoas normalmente chegam pensando em fazer hidroginástica, alongamento, e muitas nem colocaram nessa listinha a musculação. No entanto, ela é a primeira atividade da lista. Se tiver que selecionar pelo tempo curto da pessoa uma modalidade na academia, é a musculação, sem dúvida. Né? Porque é a musculação que vai promover a adaptação óssea, promover a adaptação muscular, prevenir a perda de força que acaba causando uma série de patologias articulares, que é o que provoca dor, que é o que provoca a perda funcional, que é o que compromete a qualidade de vida. Então, a principal modalidade é a musculação. Depois, quando a gente consegue ir colocando outras, né, complementando, a gente coloca uma aula de alongamento, porque a gente sabe que o aluno que se alonga sozinho nunca alonga com a mesma qualidade e com a eficiência que deveria quando ele está dentro de uma aula conduzida por um profissional, né? Então, o alongamento é fundamental. Dependendo do grau de fraqueza muscular, eu nem indico esteira, a bicicleta no início, porque a pessoa precisa fortalecer a musculatura para depois ser submetida a uma atividade cíclica, que vai envolver impacto nas articulações. Então, tudo é avaliado caso a caso, mas em todos os casos a musculação é a primeira da lista. E aí depois a gente coloca uma hidroginástica. Se a pessoa principalmente está muito insegura e quer fazer, tem gente que gosta, quer fazer, a gente indica hidroginástica para as pessoas logo no início. Uma atividade que a gente não indica logo de cara, yoga. Não que não seja possível um iniciante sedentário, idoso, entrar numa turma de yoga, mas é que no nosso caso, na nossa unidade, pela experiência que a gente tem aqui com as pessoas que praticam, são posturas que já exigem uma consciência corporal diferenciada, uma flexibilidade diferenciada e até mesmo uma força muscular diferenciada para manter certas posturas. Então, normalmente quem começa essas atividades sedentárias sem um preparo anterior de pelo menos uns 2 meses, 3 meses, sente dificuldade, sente desconforto, fica dolorido e acaba deixando a atividade. Né? Então, né, porque veio num momento precoce, provavelmente. A mesma coisa com o Pilates. O Pilates que se faz hoje em sala não é um Pilates básico, né? O mais básico, para muitos idosos é um desafio, porque até pela posição deitado, tem gente que tem dificuldade de chegar ao chão, né? Tem gente que fala assim, mas poxa, viaja, andar de avião, andar de barco, mas não senta no chão. Né? Quantos você imagina que sentam no chão? É verdade. Né? Tem muitos que não sentam. Então, até para você colocar o aluno numa posição deitado, no colchonete, descalço, no chão, ele já precisa ter um trabalho corporal anterior ao Pilates. E atividades muito mais fortes, como o spinning, atividades que envolvem o condicionamento aeróbio mais intenso, até ritmos. Então, a gente vai trabalhando o aluno ao longo do tempo, vai incluindo depois, não no primeiro momento. Legal. Né? Então, Cris, você concorda que envelhecer fisiologicamente não significa envelhecer cronologicamente? De maneira nenhuma. Não. Envelhecer fisiologicamente depende de um conjunto de fatores que envolve o estilo de vida. Basicamente isso. É estilo de vida. A gente realmente não dá para impedir que os cabelos fiquem brancos, que a pele perca a sua viscosidade, que a musculatura perca seu tônus, que as alterações hormonais aconteçam. Isso, infelizmente, não tem pílula mágica, vai continuar acontecendo. Agora, manter as suas funções íntegras em termos de mobilidade, locomoção, atividades da vida diária, isso só depende do seu estilo de vida. Ou seja, realmente preservando com uma atividade física. Vai chegar um momento que a atividade física se tornará indispensável, porque sem ela você vai ter as dificuldades do dia a dia para lidar com o seu próprio corpo. Isso é uma coisa que a gente foi projetado, o ser humano é projetado para se mover durante toda a vida. Né? E cada vez mais a nossa tecnologia, o estilo de vida das pessoas, cada vez mais novas, estão no computador, estão nos equipamentos eletrônicos, estão na internet, estão no virtual e não estão movendo seus corpos da maneira correta. Verdade. Então isso vai cada vez mais gerar necessidade da atividade física com o exercício, com uma coisa direcionada, né? Agora, envelhecer com a cabeça envelhecer é uma escolha, né? Sim. Aí é uma escolha e tem gente que com 20, 30 anos escolhe, né, abdicar de uma série de qualidades e tem gente que com 80
não abre mão da alegria de viver, do entusiasmo, dos sonhos. Na realidade, a gente costuma segregar 2 pacotinhos específicos de características de personalidade para cada faixa etária, né? Então a gente acha que existe uma caixinha contendo todas as emoções negativas e que elas são atribuídas ao velho. E uma caixinha cheia de emoções positivas que é atribuída ao jovem. E não é isso, né? Cada ser humano, com a sua personalidade, vai definindo como é a sua caixinha, por escolha própria, por motivação, por automotivação, pelas experiências pessoais, e vai colocando ali se você vai ser chato ou se você vai ser legal, se você vai ser antiquado ou se você vai ser moderno, se você vai se vestir com uma saia apertada ou uma calça comprida. Isso é da sua personalidade. Isso não muda com a idade. A grande surpresa quando a gente chega a essas idades, essa faixa etária, é que a gente continua sendo a mesma pessoa. Né? Então a gente olha pra trás e fala, poxa, eu não me sinto com essa idade. Lógico, você se sente você, né? Não existe um certo peso que vai te estigmatizar e que a partir de agora, porque você tem essa idade, você é outra pessoa. Sim. Né? E o seu corpo estando apto ajuda muito a você ser quem realmente você é. Se aceitar, se amar mais, né? Praticar atividade física não é bom só pro corpo, claro, mas pra mente também. Nesse aspecto, em que sentido você nota a melhoria dos alunos? Olha, depende muito também do profissional que está envolvido. Tem muito profissional lidando com a atividade física, pensando naquela dicotomia mente e corpo. Então aqui nós estamos trabalhando o corpo e esquece, né? E não é nada disso. Na realidade é uma junção. Quando você chega a ter uma consciência corporal melhor, quando você tem uma consciência respiratória melhor, você atinge o tempo todo funções cognitivas. Né? Então você aumenta, você diminui esse abismo que existe entre a mente e o corpo, né? Então você otimiza o funcionamento do seu cérebro, você oxigena melhor o seu cérebro, irriga melhor o seu cérebro, consequentemente você vai pensar melhor, você vai ter uma função cognitiva mais preservada. Então isso é fundamental. Como é que eu entendo isso? Quanto mais ele aprender, e aí a palavra é aprendizado mesmo. Quanto mais aprender sobre o que ele está fazendo, entender o nome dos músculos, entender a importância de um determinado exercício, a função de um determinado músculo para a preservação de uma articulação que está relacionada a ele, quanto mais ele entender a dinâmica do processo de envelhecer, o preço que se paga quando se envelhece de forma sedentária, quanto mais conhecimento ele adquire, mais ele desenvolve, inclusive, as capacidades cerebrais, né? E mais ele valoriza o exercício, mais ele aproxima a mente do corpo. Tem uma frase muito legal, que até do Duno Cobra, que eu vi e achei fantástica, que ele estava falando com o Abílio Diniz, e o Abílio Diniz estava dispensando, dizendo que o que ele precisava naquele momento era apenas de algum consultor financeiro que resolvesse os problemas que ele estava enfrentando na empresa. E aí o Nuno fala para ele, olha, você tem uma mente muito forte, mas mente forte não consegue viver em corpo fraco. Verdade. Então, e foi nesse momento que ele resolveu experimentar e mudou totalmente a trajetória, tanto profissional dele quanto pessoal, né? Então, veja quanto é importante, né, você entender que a gente precisa ter um corpo que seja compatível com a nossa capacidade mental, com a velocidade de pensamento. Tem que ser reflexo. O corpo é reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você é. E não pode ter essa dicotomia, senão a pessoa não vai ter 100% de satisfação, de plenitude, de felicidade. Fica aquela coisa, aquela insatisfação que vai gerando outros problemas. Fica pela metade. Legal. Para tirar o mito da musculação para o leitor do Geração Sênior, que ainda há um mito muito grande, né? Muito engraçado. Fala um pouco mais dos benefícios. A musculação, ela vai... O que acontece com o envelhecimento, é mais fácil eu começar a entender por aí. Com o processo de envelhecimento fisiológico, natural, inevitável, a gente tem uma perda no tamanho e no número das fibras musculares. Ou seja, o músculo olha para sua coxa, quem já tem mais de 60 anos, e veja se ela tem o mesmo tamanho de quando você tinha 20, de quando você tinha 30. Fatalmente você vai entender que ela diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque está afinando a coxa, está afinando a panturrilha, está afinando o peitoral, está afinando o braço, porque existe uma diminuição no tamanho e número das fibras musculares. Isso é chamado de sarcopenia, né? É um processo conhecido natural. O que a musculação faz é justamente combater esse processo natural de sarcopenia, fazendo com que a fibra muscular fique maior, preserve seu tamanho e, inclusive,
aumente o número de células musculares. Como consequência, a gente vai aumentar a força do músculo. E aumentando a força do músculo, existe um efeito de tração sobre os ossos, onde os ossos vão ter um estímulo de fortalecimento. Você vai preservar a sua massa óssea e, em contrapartida, preservar a saúde da articulação. Então, o músculo forte é o motor que vai conduzir os ossos de maneira a poupar as articulações. Com isso, a gente tem ossos mais fortes, articulações mais saudáveis e músculos mais saudáveis, né? E com isso a gente evita problemas como artrose, desgastes articulares, que nada mais do que a artrose é um tipo de desgaste, consegue prevenir inflamações articulares, conseguiria prevenir uma série de problemas que acabam gerando a necessidade de uma prótese futuramente no quadril, no joelho, problemas na coluna, lombalgias, hérnias de disco, bursites, coisas que as pessoas já vão apresentando e acham normal. E não é normal. Isso é consequência da perda de força. Né? E, inclusive, a perda do equilíbrio. Tem muito idoso que já começa a ter dificuldade e já começa a diminuir seu equilíbrio. E por quê? Porque falta a função muscular para preservar. Então, quem não faz musculação e tem certo medo de se machucar, porque acha que com alguma patologia que já tem alguma dor vai piorar, pelo contrário, esse é o santo remédio que está faltando para que a pessoa consiga reverter o quadro de patologia, de dor, né? E para aquela pessoa que acha que vai ficar feia, que vai ficar musculosa, existem muitas drogas no mercado hoje que são usadas de uma forma de uma forma até ilícita, né? Que não são permitidas no Brasil, que acabam gerando esse efeito de hipertrofia, que as pessoas até acham feio muitas vezes, e que não é através de uma atividade física saudável e comum. Então, muita gente confunde, vou ficar desse jeito? Não vai. Para conseguir um tanto de massa muscular desse tipo, só nessa faixa etária e com a atividade física regular e normal, indicada para a idade, não vai ficar daquele jeito. Então, arriscar, tem que experimentar para ver o quanto isso pode, em pouco tempo, melhorar a qualidade de vida. Aí, se depois você corta as partes científicas, ou você tenta traduzir, fica tranquila, traduz aí pro povo, coitado. Porque a sarcopenia da fibra, da miofibria. Ela deu o caminho das pedras. E as pessoas gostam de saber, já percebi isso. A gente fica, às vezes, com medo da ciência, de explicar assim, os termos técnicos, mas quando você explica, a pessoa entende. Fala, ok. Né? E mesmo que ela não entende, ela fala, nossa, tão difícil que parece importante. Que eu preciso começar a fazer, porque é bom, né? Gostou da entrevista? Então envie suas perguntas ou dúvidas aos nossos entrevistados, preenchendo o formulário abaixo. Você acabou de escutar e se informar em mais um SeniorCast, o podcast da Geração Sênior.